Agora a gente passa, então, a falar da podridão branca da haste ou mofo branco, tá? Muitas vezes é mais conhecido como mofo branco. Causada pelo fungo Sclerotinia sclerociorum. Aqui é um T, mas a gente fala C. Sclerotinia sclerociorum, tá? É o fungo. Veja, esclerotinia lembra que esse fungo forma escleródio. Escleródio, estrutura de resistência, sobrevivência do fungo. É um patógeno muito agressivo. Se vocês lembrarem lá dos grupos de McNeil, se vocês lembrarem os primeiros grupos, são de patógenos muito agressivos e pouco especializados, não tem muitos hospedeiros. Se a gente pensar em ferrugem, que a gente saiu agora, são dos grupos finais as ferrugens, são aqueles patógenos menos agressivos, por isso que eles são biotróficos, né? E mais especializados. Então, a ferrugem da cana é só da cana, a ferrugem da soja é diferente a espécie da ferrugem da cana, que é diferente da espécie da ferrugem do café. Esclerotínia está lá nos grupos de cima, de McNeil. Está ali no grupo 2, que são das podridões radiculares, grupo 3, da podridão de colo, muito agressivo, muito necrotrófico, né? Precisa matar para tirar alimento, e mais ampla gama de hospedeiros, ou seja, muitos hospedeiros diferentes em diferentes famílias, não tem muito um padrão ali. Sempre foi de ocorrência esporádica, principalmente em regiões de clima ameno, é o que dava mais, assim, casos, a incidência era maior. E no Cerrado, por exemplo, como não tem clima ameno, acontecia bastante em regiões acima de 800 metros, porque daí a altitude da área garantia uma temperatura menor do que o restante ali do Cerrado. Mas, hoje em dia, não é bem isso que está acontecendo, já existem exceções aqui para isso daqui. Já tem regiões no Cerrado com altitudes menores que 800 metros e que tem bastante planta com mofo branco em intensidade alta, tá? As condições de bom desenvolvimento da doença são chuvas no período de quando tem a flor e no enchimento de grãos. No caso da soja, a gente considera como uma doença emergente. Tá aí um caso de uma doença que até um tempo atrás ela era considerada secundária na cultura e que de uns anos para cá vem ganhando importância e vem trazendo danos aos produtores. Quando vem acontecendo isso? Bom, a partir de 2009, 2010, lá em Goiás, e também na safra 2013, 14, para vocês terem uma ideia, afetou 45% da área cultivada. Naqueles anos, naquela safra, foi sofrido para o produtor que estava por lá. E causou, naquele momento, perdas de até 60% na produtividade. É muita coisa. E no Mato Grosso do Sul, o que o pessoal notou é que nas áreas onde tinha cultivo de girassol na safrinha, começaram a ocorrer as principais incidências dessa doença. É como eu falei para vocês, esclerotínia, aquele grupo, pertence àquele grupo de patógenos que tem uma ampla gama de hospedeiro. Então, é hospedeira o girassol, inclusive, da esclerotínia. Então, o que acontecia? Plantava o girassol na safrinha, o girassol aumentava o inóculo do fungo, tá? E ia para a soja já com inóculo maior, e aumentava mais, e até que explodiu a bomba aí, né? E a gente pode ver isso no campo com uma alta incidência, principalmente em soja, né? Porque o objetivo não era do girassol, o objetivo maior era a soja.
Então, para a gente entender como é feito o controle, a gente precisa entender o ciclo, tá? Então, o escleróide é isso daqui, ó, parece uma pedra preta. Isso é o fungo que fez essa estrutura, só essa parte de baixo aqui, essa pedrinha preta. É um enovelado das hifas do fungo que ficou escurecido assim. Ele tá no solo, tá? Ele tá no solo. Quando ele sente que a temperatura tá boa, a chuva tá boa, ele germina. Germina no que a gente chama de apotécio. Apotécio é esse cogumelinho bem pequenininho, é muito pequeno. Não dá quase para enxergar. Imagina um tanto de uma área de soja e umas coisinhas pequenininhas. Ele é bem pequenininho, tá? Então, tinha o escleródio, teve condição ideal, germinou o apotécio. Esse apotécio, se vocês lembrarem das aulas de microbiologia, é um corpo de frutificação. É como se fosse um cogumelo mesmo, tá? Só que ele é um ascomiceto. Então, aqui dentro desse, parece uma trombeta, sei lá, enfim, uma corneta, dentro tem os esporos, que são formados dentro de sacos chamados ascos. Então, aqui tá cheio de esporo, aqui, nesse apotécio. E justamente na época em que a chuva e começa o florescimento da soja, esse apotécio, ele libera esses ascósporos, ele ejeta mesmo. É um movimento ativo do fungo, ele libera, ejeta esses ascósporos que chegam, inclusive, na flor, porque é o órgão mais suscetível da planta de soja, e entra na flor, infecta e desenvolve na flor, tá? Inclusive, por se desenvolver na flor, as sementes, que são os grãos de soja, podem inclusive estar contaminados por dentro, porque o fungo infecta, entra na semente, no grão, e fica lá quietinho, esperando ser plantado na próxima safra, para germinar de novo. E na planta, uma vez que entrou na flor, ele começa a fazer lesões necróticas, porque lembra, é um fungo necrotrófico, é um fungo bastante agressivo, e começa, olha aqui, por fora, isso é por dentro, mas é por fora também, a gente pode ver todo esse micélio branco, forma muito micélio a esclerotínia, principalmente quando tem umidade. E tá vendo alguns pontos pretos? Que são os novos escleróides formando. Então, quando a gente colhe a soja, muitas vezes esses escleróides caem no chão. E caindo no chão, repete-se o ciclo, tá? Mas vocês podem se questionar, mas como ele chegou aqui? Ele chegou infectando uma semente, um grão de soja que foi plantado e começou todo esse ciclo, tá? Nossa, mas alguém comprou um lote de soja com todos esses negócios preto aqui, não viu que tinha isso? Mas lembrando que isso é o que a gente vê junto na semente, mas a semente em si, o grão, pode estar infectado por dentro, e eu não estou enxergando o micélio ali. Então, já estou assim, estou mostrando para vocês já a cara da doença. Chegou possivelmente por semente de soja que não era tratada, e além de não ser tratada, muito possivelmente pirata, não idônea. Ou que por falta de informação, o produtor muitas vezes ele pode produzir sua própria semente, o seu próprio grão. Ele não é impedido de fazer isso. Mas muitas vezes, por falta de informação, ele não sabe, por exemplo, detectar a ocorrência de uma doença. Então, de qualquer maneira, é um problema que começou com a questão das sementes, isso não tenha dúvida. O caso do girassol, isso só intensificou uma coisa que chegou pela semente. Então, aqui, ó,
o escleródio, o apotécio que germinou, e ó, olha o tamanho dele, ele é muito pequenininho aqui, tá? E aqui eu peguei esse vídeo, vamos ver se eu consigo. Olha aqui, aqui é um monte de apotécio no laboratório e a pessoa só fez, abriu a tampa. Olha a nuvem de esporo, isso é esporo de esclerotínia. Aqui é um monte, vamos voltar aqui, ó. É um monte disso daqui, que foi criado, produzido em laboratório. A pessoa só foi lá e bateu ali e. Então, facilmente isso daqui, com o vento ali, vai chegar na flor. Vai chegar na flor e vai infectar, tá? Pra vocês terem uma ideia. BASF apresenta Campos Sem Escleródios. Episódio 1. Ameaça real e invisível. Você sabe o que é um escleródio? Escleródio é uma fase do fungo Sclerotinia sclerotiorum, mais conhecido como mofo branco, aquele que prejudica diversas lavouras no Brasil. O escleródio é uma estrutura de sobrevivência do fungo que lhe permite sobreviver no ambiente por um período de até 10 anos. Basta encontrar alta umidade e temperatura amena para ele germinar, liberar esporos e infectar as plantas. Uma lavoura infectada pode sofrer prejuízos de até 70%, por estarem distribuídos no solo, passarem despercebidos pelos agricultores e não serem eliminados. Os escleródios são uma ameaça real e invisível. E você, o que está fazendo para evitar essa infestação? Consulte sempre um engenheiro agrônomo. BASF, We Created Chemistry. Então, pessoal, só para ficar bem claro, é uma sequência de eventos que vão culminar na presença do escleródio, então, ali na cultura, tá? Começa com as manchas castanhas claras, seja onde infectou, né? Principalmente na haste, de repente, da cultura, daí vai ficando esse micélio branco e denso até formar, então, a estrutura de resistência, que é essa massa negra e rígida que é o escleródio. Essa imagem aqui, ó, é muito ilustrativa, né? Que a gente vê, então, os escleródios sendo formados aqui no meio dessa massa super densa de micélio. E aqui, olha isso, né? A gente já até imagina o teor de umidade que está aqui dentro, né? Já dá até, pela imagem já dá para imaginar a umidade que está aqui, e isso vai favorecendo a disseminação ali entre as plantas, tá? E aqui é o que eu falei. Aqui a gente está vendo uma infestação no lote. Em fitopatologia, a gente chama isso daí de infestação. Mas eu posso possivelmente pegar esse grão aqui e levar para o laboratório e deixar crescer. Possivelmente eu vou ver que além da infestação por escleródios, eu tinha infecção do grão. Ou seja, eu tinha um micélio que estava aqui dentro desse grão, esperando que esse grão fosse plantado, e uma vez plantado, ele ia ter as condições ali, saber a hora que ele ia germinar, tá? E esse que é o pior, né? É o mais difícil, né? Então, como a gente falou, semente certificada, né? Mas não é porque eu tenho a semente certificada, não. Eu vou fazer o tratamento da semente. Milho, trigo é uma boa opção aí, dentre as poucas que a gente tem, por ser um patógeno com ampla gama de hospedeiro, seria indicado aí, tá? Seriam indicadas as gramíneas. Eliminar daninha, porque muitas daninhas, inclusive, são hospedeiras desse fungo. E o controle biológico que eu vou falar a seguir com o tricoderma, que é uma das maneiras que vem dando certo. Esse site que eu coloquei aqui também, eu não vou colocar agora para vocês, mas eu quero que vocês depois assistam. Ele é um pouquinho mais longo, é uma reportagem, na verdade, uma reportagem que fala sobre a esclerotínia, entrevista pesquisadores e vai no campo. E no final, um dos pesquisadores traz um comparativo muito interessante em termos econômicos da questão
você comparar a economia que você faz quando você produz a sua própria soja semente, o seu próprio grão, e o risco que você corre de repente, estar disseminando um fungo como esse no grão. E agora, esse outro vídeo, que é bastante esclarecedor, que mostra o uso do tricoderma, esse agente de controle biológico que a gente tem registrado no Ministério da Cultura, da Agricultura, para diferentes usos, para diferentes alvos, mas, inclusive, que tem, assim, pensando em termos não do micélio dormente na semente de soja, mas pensando no escleródio, no chão, já no campo, é a única maneira eficiente de controle, porque fungicida não dá conta do escleródio. E o tricoderma tá tendo um uso muito bom e muito promissor e sendo usado em plantio convencional de soja, pensando no caso dessa doença, tá? Vou passar agora o vídeo para vocês. Veja em 3D a ação do tricoderma parasitando o escleródio. Supondo que você está usando uma formulação de tricoderma como suspensão concentrada em óleo, o pulverizador está quebrando a cauda do produto em milhares de gotas. Os esporos estão dentro de gotas de óleo, que por sua vez estão no interior das gotas de água. Essas gotas da cauda passam por entre as folhas da cultura plantada e chegam ao solo, liberando os esporos de tricoderma no ambiente. A partir daí, em 12 horas os esporos terão germinado, e seguindo marcadores químicos, as hifas do fungo crescem em direção ao escleródio e iniciam a parasitação. As hifas então lançam estruturas que perfuram o escleródio e acabam por desintegrá-lo. A cor verde que surge indica a produção de novos esporos pelo tricoderma. A doença está controlada e o ciclo se reinicia. Então, pessoal, em termos de aplicação de tricoderma, o interessante é pensar nessas duas fases, né? Na preventiva, principalmente aqui no solo, e uma outra aplicação preventiva que poderia ser antes aqui do florescimento da cultura, né? Porque é nessa fase, inclusive, como eu falei, da planta, que ela vai estar mais suscetível à infecção por esclerotínia, tá? Então, o controle à base de tricoderma é o que a gente tem para recomendar em termos de mofo branco. Tudo bem? Tranquilo? Letótricum truncatum, que causa, veja na semente, essa podridão na semente da soja, tá? Ele é problema principalmente na fase inicial da formação das vagens, né? Mas vocês vão ver que o controle dele não vai ficar restrito à fase próxima à formação das vagens, porque, inclusive, o maior problema do coletótrico é a sua sobrevivência em semente, a sua disseminação em semente, tá? Então, tá aí um outro problema, junto com a podridão branca da haste, o mofo branco, que a gente acabou de falar, de alerta e atenção por conta das compras de sementes certificadas e tratamento de semente, porque aqui o tratamento de semente, que ele vai ser bem eficiente, ele vai garantir não só a semente sadia, mas por um tempo, até uns 15 dias após a emergência, a plântula, ela vai estar protegida, tá? Mas é o que eu falei, então eu faço tratamento de semente e depois eu vou pensar no controle só ali próximo às vagens? Não, na verdade não, e eu vou falar por quê para vocês, tá? Condições melhores, ótimas para o desenvolvimento. Se eu tenho período chuvoso, se eu tenho alta temperatura, se o meu plantio está muito adensado, entenda adensado, numa condição mais apertada e mais adensada do que o indicado, do que o recomendado para aquela cultivar, tá? E viram muita relação com deficiência de potássio. Então, plantas que por algum motivo apresentem deficiência de potássio, muito possivelmente vão ter uma intensidade dessa doença maior, tá? Mas aqui está o problema. Como eu falei, o principal problema, a principal porta de entrada,
o que a gente está vendo muito no Brasil é isso, semente infectada por coletóptero. Sintoma. Na vagem que está a inflamação, ela começa a escurecer e a ficar retorcida, ela vai se deformando a vagem e fica bem escura, tá? A semente também fica escura e deprimida, ó, a gente vê essas áreas que estão bem podres aqui e escurecidas, tá? A planta vai ter menor número de vagem, retenção foliar e haste verde, ou seja, tá quase na época dela já perder as folhas para colher e ela ainda vai estar com a haste verde, tá? Um problema. No caso, isso a gente pensando lá na época próxima à formação das vagens, né? Mas eu posso, como eu disse, pensar o coletótrico no início também. Por quê? Porque ele vem com a semente, e vamos imaginar que a semente não é certificada, ele chegou com a semente e eu não fiz tratamento. Então eu já posso ver morte de plântula, necrose do pecíolo que recém emergiu, posso ver mancha em folha, na haste e na vagem, porque daí eu vou dar prosseguimento ao ciclo de desenvolvimento da doença e dos sintomas. Então, olha aqui, a vagem retorcida, escurecida, tá? Aqui eu vejo também o escurecimento e ó, o problema da retenção foliar e da haste verde, né? Uma soja que já era para estar num período de desenvolvimento já secando folha, mas veja, isso daqui não vai dar para ser colhido, né? E tem tudo a ver. Olha essas vagens, né? O escurecimento nítido e o retorcimento da vagem, né? Quanto mais incidência nas vagens, ou seja, quanto maior o número de vagens que eu vejo sintoma de antracnose, é proporcional à queda na produtividade, tá? Então, se eu vejo 40%, vamos pegar um exemplo aqui, de vagens com sintomas de antracnose, eu vejo uma queda aqui, ó, bastante acentuada na produtividade. E aqui são os sintomas na folha, tá? Esses salpicados, essa queimadura escura e um detalhe importante, quando eu pego na parte de baixo do folíolo aqui da soja, eu vejo essas necroses escuras, bem na nervura. Isso, inclusive, pessoal, é um sintoma que dá em feijão. Feijão tem antracnose também, e é o mesmo tipo da navagem do feijão, do feijoeiro, dessa maneira, mas o mais característico para a gente fazer diagnose são essas lesões escurecidas na nervura, tá? Tanto em feijão quanto em soja. Olha na haste. E se eu pego uma lupa boa, uma lupa bem boa, lembra, período chuvoso, é um período ótimo de desenvolvimento da doença. Quando eu coloco a lupa, olha o que eu enxergo aqui. A gente chama de seta. Seta é o nome dessa estrutura do fungo, tá? Isso daqui é indicativo, é o fungo, tá? É o fungo crescendo nessa haste, para eu ter certeza que é antracnose, tá? E por que eu tô falando isso? Porque existem outras doenças que também são mais de final de ciclo, e são doenças que eu também vejo essa necrose, essa parte escura na haste, que pode me confundir, tá? Então, eu tenho que ter certeza do que eu tô vendo, e para eu ter certeza, então, eu vou ter que observar essas estruturas, para eu saber que eu tô falando de coletótrico, realmente. Só para curiosidade, olha aqui, ó, as hastes, quando estão infectadas, a gente vê essas pontuações negras e esses arrepiadinhos aí que eu falei, que são as setas. Existe, e é muito comum, uma outra doença que a gente chama podridão de macrofomina. Macrofomina
é o nome do gênero desse fungo, tá? E é muito comum também, principalmente em raiz. Só que nesse caso, eu não vejo essas setas, esse acérvulo, o nome dessa estrutura a gente chama de acérvulo, tá? Eu vejo, então, escleródio bem pequenininho. A macrofomina, ela forma, da mesma maneira que a esclerotínia forma escleródio, mas ela forma bem pequenininho, tá? Entenda que tudo isso que eu estou mostrando aqui é com lupa, tá? E uma lupa de um bom aumento. Então, é para eu ficar atento a essas estruturas, para eu saber, então, de qual patógeno eu estou falando. E, além disso, existe uma outra doença na soja, que é fomopsis. E a haste vai ficando seca também. Mas daí eu vou ver o que a gente chama de picnídeo. O escleróide, ele é durinho, redondinho. O picnídeo, ele parece uma pocinha, um pingo escuro, tá? Ele não é uma bolinha como o escleróide, ele é como se tivesse caído um pingo, mas não é de água, é de uma coisa escura. Isso é um picnídeo. E tudo isso pode acontecer na haste e levar à seca da haste, mas esses dois aqui não são o que eu estou falando, que é o coletótrico, que tem essas estruturas com as setas e com os acérvulos. Controle. Semente certificada. Fungicida nessa semente. Adubação equilibrada, isso é óbvio, né? Porque a gente falou da associação que tem de antracnose com adubação de potássio. E a questão do stand, do adensamento adequado, isso é fato, eu nem falo só para coletótrico, eu falo para mofo branco, enfim, para outras doenças também. Como eu falei para vocês, não é porque eu tratei a semente, por 15 dias a semente vai germinar, a plântula vai estar, de certa forma, protegida com aquele fungicida sistêmico que veio na semente, e depois só lá na vagem eu vou me preocupar em fazer uma pulverização, uma aplicação para coletótrico, se eu estou numa área com histórico, ou se eu estou numa área, enfim, que por algum motivo as plantas começaram a apresentar sintomas típicos dessa doença. Por quê? Porque a literatura mostra que existem pouco, assim, em termos de sinais, estruturas do patógeno na planta, quando a planta está no estágio vegetativo, isso é verdade. Então, me dá uma falsa ilusão de que aquele tratamento de semente fez efeito porque eu estou com pouco inóculo, pouco sinal do patógeno na planta. Mas, na verdade, à medida que o tempo vai passando e a planta vai se desenvolvendo, eu vejo mais sinais, eu vejo mais estruturas do patógeno nas plantas daquele talhão, daquela área. E isso vai aumentando. Aumentando quanto? Desde que eu tenha uma cultivar que seja suscetível, desde que eu tenha muito inóculo no campo e desde que eu demore para colher, eu vou ter mais e mais estruturas do patógeno, eu vou ter mais e mais sintomas da doença. Então, não basta eu proteger naqueles 15 primeiros dias e só quando vai formar a vagem. Eu tenho que pensar em aplicações aí no meio do desenvolvimento da cultura. Por quê, pessoal, também? Porque eu posso pensar uma coisa, eu posso comprar uma semente certificada e tratar essa semente. Eu estou garantindo que eu não trouxe ali para minha área inóculo. Mas qual é a garantia de que já não exista inóculo crescendo ali? Não é como? Simples. Coletótrico é necrotrófico. Necrotrófico adora um resto cultural, não morre. Você pode colher a soja, se você deixar um resto cultural, se você deixar a palhada ali no chão, o necrotrófico vai aumentar o seu inóculo.
Então, não adianta nada eu proteger aqui no início com a semente tratada, mas eu vou ter palhada ainda ali no meio. Então, eu vou ter inóculo. Eu posso ter inóculo, inclusive. E posso estar aumentando aquele inóculo se eu tiver condições ideais ali de desenvolvimento. Período chuvoso, enfim. Tá? Então, o que se recomenda? Se vocês olharem aqui, é o pessoal da Fundação MS, novamente, eles fizeram vários experimentos para tentar ver o que seria mais indicado, né? Em qual época e o número de aplicações. Então, aqui eles fizeram uma aplicação de um fungicida, inclusive, olha aqui, é o Fox, é aquele mesmo que a gente viu foi para ferrugem, que é aquela mistura de uma estrobilurina mais um triazol, é o mesmo, porque pega coletótrico, tá? Pega também coletótrico, pega ferrugem. Fez duas aplicações, uma em V6 e outra em R1. Fez outra aplicação aqui em R, R1 mais 15, e assim foi aumentando o número de aplicações, até 4. Mas o que eles viram? Veja, o maior controle, a maior porcentagem de controle foi ou 3 ou 4 aplicações, mas que tinha uma. Lembra que na soja, na ferrugem, a gente chamou daquela aplicação antecipada em V5 e V6? Aqui também. Então, ele fez uma em V6, uma em R1 e uma em R1 mais 15. Aqui ele fez em V6, em R1, R1 mais 15 e fez outra em R1 mais 30. E atingiu praticamente a mesma porcentagem de controle do que as 3 aplicações. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso, ó. Tá vendo essa diferença aqui, ó? O controle na coluna verde foi 15% mais eficiente aqui. Nessa, o controle foi 15% mais eficiente. Qual foi a diferença? Foi isso daqui, ó. A aplicação antecipada em V6. Então, o que eles indicam é isso, por conta desse primeiro pico aqui, ó, de sinal do patógeno. Faça o tratamento de semente, você vai ter ali um residual de 10 a 15 dias, depois faça uma aplicação em V6, e daí você faz em R1, R1 mais 15, e muito possivelmente, se você pensar em coletótrico, talvez você não precise fazer nem a 4ª aplicação. Mas daí você tem que ver a questão da ferrugem também na sua área. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, eu estou falando do Fox, que é uma estrobilurina mais um triazol. Pega ferrugem, pega coletótrico. A gente vai ver que, eu vou falar de 2 manchas rapidamente, que a mancha parda e a mancha alvo, esse fungicida também pega, tá? Não é o fungicida, não estou fazendo propaganda, não é isso, estou falando do grupo, do grupo químico, né? Estrobilurina e triazol. É ótimo, fantástico. Mas, lembra do benzimidazol, que eu falei lá na ferrugem, que não é eficiente, que eu li, inclusive, o encarte ali, nem lembro em que momento para vocês. Benzimidazol não se controla a ferrugem. Então, por que eu estou falando isso? Porque vocês precisam ficar atentos, porque para coletótrico, para mancha parda, para as manchas foliares, de maneira geral, há benzimidazol registrado. Então, vocês têm que ficar conscientes de que se você está recomendando benzimidazol, você não está fazendo controle de ferrugem. Então, você vai ter que fazer um outro plano para a ferrugem, porque os benzimidazóis não vão ser eficientes para ferrugem, vão ser eficientes para essas outras manchas que eu vou falar do coletótrico agora em diante, mas não para ferrugem. Agora, quando você está aplicando estrobilurina e triazol, você está tendo um efeito em todos. Ah, então eu só vou aplicar triazol e estrobilurina. Não, você precisa fazer rodízio, né, de ingrediente ativo de grupo químico. Então, às vezes, o seu problema maior é, sei lá, é só coletótrico naquele momento.
Então, de repente, você tem que parar e pensar se um benzimidazol não resolveria seu caso, porque, inclusive, os benzimidazóis, eles têm uma eficiência muito boa nos patógenos, nas doenças que eles atuam, tá? Então, é só para ficar atentos a isso, a isso. E é muito importante essa atenção, inclusive. Vou falar da mancha parda, é uma doença de final de ciclo também, tá? É causada por esse fungo, Septoria glycinis. É muito distribuída aqui no Brasil, causa redução de até 30% na produtividade. Também está presente em semente infectada, do mesmo jeito que o coletótrico. É uma mancha foliar. Nos restos de cultura, se dissemina por chuva e vento, do mesmo jeito que o coletótrico. Condições mais quentes e úmidas são as principais condições assim, ótimas para o desenvolvimento dessa doença. Sintoma, eu não vou nem ler aqui, porque eu quero pular diretamente para a imagem. E vocês vão me falar o que isso parece? Parece que tudo que eu ver mais ou menos assim, eu posso falar que é ferrugem e eu tô tranquilo, porque a coloração para o vermelho, marrom, as áreas amarelas que começam a amarecer a folha como um todo, é muito parecido. Então, tomem cuidado. Existe essa doença, mancha parda. Ela é uma doença de final de ciclo que, se eu pudesse colocar num pacote, eu colocaria mais no pacote parecido com o coletótrico do que com qualquer outro. Nem com a ferrugem, nem com o mofo branco. Mas ela o sintoma é muito parecido com ferrugem. E como eu faço para saber se é uma ou se é outra? Por edinhos, que, entre aspas, a gente pode chamar carinhosamente de pústula, que é o que a gente vê embaixo da folha. A gente não vai ver aqui, os uredíneos. Lembra? A gente pode ver esporo. Fiquem atentos, isso é um fungo. Em condição de muita umidade, eu posso enxergar até esporulação embaixo. Mas eu não vou ver uredíneo, que são aquelas elevaçõezinhas que parecem umas torrezinhas. Aquilo lá eu não vejo, porque aquilo lá é característico de ferrugem. Controle da mancha parda: semente sadia, tratamento de semente com fungicida e rotação de cultura. Eu não lembro se no coletótrico eu coloquei rotação de cultura. Mas, pessoal, de maneira geral, necrotrófico, que fica nos restos culturais, como coletótrico, como a mancha parda, eu posso indicar rotação de cultura, porque é o oposto do que eu falei na ferrugem. Porque na ferrugem, se eu tiro o hospedeiro, teoricamente eu tô salvo. Esses daqui, não, se eu deixo a palhada, eu posso até tirar o hospedeiro, mas eles continuam ativos. Então, rotação de cultura para patógeno necrotrófico, de maneira geral, é super indicado. Então, pode ser no coletótrico e pode ser aqui na mancha parda, tá? Mancha-alvo. Lembra que no algodão é novidade, sim, até certo ponto é bastante recente o relato. Mas na soja, a mancha-alvo já é um amigo muito antigo. Veja, mancha parda. Eu não falei, nem vou falar, mas vocês leiam sobre Cercospora kikuchi. Falamos em mancha parda, falamos em mancha-alvo, falamos em coletótrico. Era todas essas doenças que a gente colocava no pacote que eu falei no início da aula, DFC. Doenças de final de ciclo. Mas naquela época, a gente ficava muito no controle embutido no final do ciclo mesmo da cultura, tá? Tinha o tratamento de semente, né? E o controle mais, assim, focado no final do ciclo, porque eram manchas. Tanto é que hoje em dia o pessoal nem chama de DFC, doenças de final de ciclo, chamam de manchas foliares. Então, mancha parda, mancha-alvo, coletótrico, a gente pode chamar de mancha foliar. E hoje em dia,
por conta do plantio direto, principalmente, é uma coisa que eu não posso pensar só no tratamento de semente e só no final do ciclo, porque eu vou ter palhada ali. Se eu tenho palhada, eu tenho inóculo de tudo isso, inclusive da mancha-alvo. E na mancha-alvo, como o Gabriel lembrou, na mancha-alvo a gente já tem que ficar mais ligado ainda na questão do algodão. Se em algum momento teve algodão por ali, que você rotacionou, que você fez sucessão, possivelmente eu vou ter mais inóculo de mancha-alvo do que em uma área que eu rotacionei com milho, enfim, com outras culturas. Então, palhada e o caso do algodão, vocês têm que ficar atentos a isso, tá? No caso da mancha-alvo na soja, além da mancha que vocês estão vendo aqui, foliar, na palhada, como sobrevive ali, muitas vezes pode dar podridão radicular. Então, uma é mancha foliar, a outra é podridão. Então, são doenças que, se a gente colocar no grupo de McNeil, uma tá lá no início, a outra tá na metade ali, grupo 4. Não, grupo 5 das manchas foliares, tá? Mas a rotação de cultura, eu acabo assim, não que eu acabo em termos de 100%, não, mas eu ajudo muito a redução de inóculo e junto com o tratamento de semente, porque elas são transmitidas também por semente, e aquelas pulverizações que eu estou chamando a atenção de vocês, que não são muito só lá no final, mas que você deve ficar monitorando a sua área, você, de certa forma, você vai conseguir ter um bom convívio, vamos colocar assim, com essas manchas foliares, e principalmente aí no caso com a mancha-alvo, tá? Eu não vou falar aí dos sintomas, porque a gente falou lá na aula de algodão, mas é um sintoma muito característico que faz lembrar um tiro ao alvo, né? Por isso que, inclusive, o nome. Em relação ao controle, existem variedades resistentes em soja, tratamento de sementes, que a gente falou, rotacionar com milho, né, ou gramínea, rotação de cultura, né, não esqueça o algodão, se você está numa área com muito histórico, vocês vão ver que indicava fungicida em R4. Lembra que eu falei? Doença de final de ciclo, a gente pensava, trata a semente lá no início e põe lá em R4 e R5, que é doença de final de ciclo. Mas hoje não é mais assim, tá? E a Fundação MS mostrou bem isso nesses trabalhos aí que eu trouxe para vocês. Aplicação antecipada, novamente, mostrando que as maiores porcentagens de controle, que são essas colunas em verde, elas foram mais eficientes, a porcentagem de controle foi maior quando eu fiz em V6, quando eu fiz no vegetativo 6 da planta, tá? Por quê? Eu poderia repetir o que eu falei para o coletótrimo, é a mesma coisa. Eu tenho que controlar na semente, mas ali no meio eu tenho palhada. Então, durante o vegetativo, eu tenho que pensar assim, em controle, e depois no reprodutivo, mais para o final, ou como fez aqui, R1 mais 15 e R1 mais 30. Porque realmente é uma doença que vai se intensificando ao longo, olha aqui, ó, as estruturas, a severidade vai aumentando da doença à medida que vai passando a safra, tá? E, lógico, do mesmo jeito que o coletótrico, vai depender da umidade, vai depender da cultivar. Se eu tiver cultivar precoce, eu consigo colher mais rápido, então essa planta não vai ficar mais tempo aqui e eu não vou ter uma severidade tão alta. De repente, eu consigo fazer menos pulverização, né? Então, tudo é uma questão de monitoramento.